Dirk Anderson, testemunho e trajetória no Adventismo. Eu nasci no Hospital Adventista, em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Este hospital sofreu mudanças dramáticas, de uma instituição pequena, onde os administradores recebiam salários de obreiros e que não investia no mercado de ações, para uma organização multibilionária atual. Essa mudança no hospital foi usada como um paralelo às mudanças na IASD como um todo. Passei 16 anos em colégios adventistas, onde me foram ensinadas as doutrinas peculiares da IASD. Entre os ensinamentos estavam a crença numa lei dominical nacional e a união futura de católicos e protestantes para perseguir os observadores do sábado. Ellen White era apresentada como a profetisa de Deus, cujas experiências incluíam sinais maravilhosos, como a capacidade de não respirar e sustentar uma Bíblia com as mãos estendidas por horas durante as visões. O ambiente teológico era dominado por conceitos como juízo investigativo e as 3 mensagens angélicas. Vivi numa condição de constante temor, misturado com a expectativa, o medo da perseguição e do tempo de angústia, contrastando com a esperança do retorno iminente de Cristo. A volta de Jesus era constantemente anunciada para breve, possivelmente dentro de 1 ou 2 anos. A ansiedade aumentava quando indivíduos estabeleciam datas, embora a data passasse e tudo continuasse como antes. Ao longo dos anos, aprendi que a IASD era o único verdadeiro remanescente de Deus. Essa crença vinha acompanhada da ideia de que Deus estava purificando e provando seu povo, preparando-o para permanecer perfeito em sua presença sem um intercessor. Essa exigência de perfeição constituía uma pesada carga para eu suportar, pois ainda era criança. Eu procurava ser perfeito e observar o sábado de maneira perfeita, mas sentia que estava sempre aquém do ideal. Procurava pessoas perfeitas ao meu redor, mas nunca as encontrava. Embora os adventistas que conhecia fossem geralmente boas pessoas, detectava pouca diferença entre eles e outros cristãos no que diz respeito a características como amor, aceitação, perdão e pureza. As diferenças visíveis se limitavam a regras superficiais, como evitar café, pelo menos na frente de outros adventistas, e não usar joias, exceto broches e alfinetes ornamentais. A minha vida colegial era uma experiência de abrir os olhos. Estar longe do ambiente restritivo do lar parecia expor o pior em mim e nos outros estudantes. Os corredores do dormitório, por exemplo, assemelhavam-se a um concerto de rock, com dúzias de diferentes conjuntos de heavy metal, com a única pausa sendo nos sábados, quando reduziam o volume para evitar repreensões. Eu presenciei atividades moralmente questionáveis, como um jovem adventista que alugava vídeos pornográficos e cobrava entrada para que outros estudantes os assistissem. Nas noites de sábado, o dormitório esvaziava-se, pois os estudantes se dirigiam a bares e danceterias locais, voltando caminhando ou se arrastando com olhos vermelhos. Itens como cerveja, material pornográfico e facas eram escondidos nos quartos, o que ocasionalmente levava o inspetor a realizar blitzes para confiscar o material ilegal. Durante esse período, conheci Steve White, bisneto de Ellen White, cujo quarto ficava em frente do meu. Ele era um rapaz agradável que não se envolvia nas irregularidades dos demais. Um incidente trágico que aconteceu foi a expulsão de Kevin, um sujeito talentoso e apreciado por atividade homossexual. Kevin foi transferido para outro colégio e, mais tarde, com 19 anos, cometeu suicídio. Acredito que ele não pôde suportar a pressão de ser imperfeito. A minha conversão ocorreu aos 21 anos. Poucos meses antes, comecei a sentir uma consciência de minha pecaminosidade nunca antes experimentada. Ao buscar respostas, li o livro do Maurice Venden e descobri o conceito de que a salvação é pela fé, algo que me pareceu totalmente novo. Antes, eu acreditava que se salvaria sendo obediente a Deus e observando os 10 mandamentos. Ninguém havia me ensinado explicitamente que a salvação era pelas obras, mas eu havia aprendido isso através de minha experiência na vida estudantil. Após me submeter a Deus, fiquei emocionado e desejei tornar-se o melhor adventista possível. Iniciei uma rotina que duraria mais de 10 anos, mergulhando na leitura diária dos escritos de Ellen White, às vezes por horas. Montei uma biblioteca com mais de 50 livros de Ellen White, adquiri um CD-ROM com seus escritos e li, ao todo, mais de 10.000 páginas, memorizando passagens inteiras. Me dediquei ativamente na evangelização, distribuindo o caminho a Cristo a colegas de trabalho e amigos, tendo doado mais de 1.000 exemplares. Me envolvi ativamente no ministério, incluindo o projeto Grande Conflito em 1992, apoiado por um ministério independente chamado Ministério Terminação da Obra. Enquanto vivia em Jacksonville, Flórida, eles distribuíram 110.000 cartões oferecendo exemplares de O Grande Conflito. Cheguei a me tornar secretário executivo desse ministério, mas essa posição me expôs a conflitos internos que no fim, dividiram o ministério.
As discordâncias envolviam os escritos de Ellen White e outras questões, resultando na dissolução do ministério e na saída do diretor para o Movimento do Santo Nome. Apesar disso, continuei a ocupar diversas posições na IASD, como tesoureiro, diácono e líder de ministérios pessoais, e dirigia estudos bíblicos e pequenos grupos. Os escritos de Ellen White tiveram um impacto dramático na minha vida, me levando a descobrir muitas regras que eu e a maioria dos adventistas que eu conhecia não estavam seguindo. Comecei a fazer uma lista rigorosa para cumpri-las, apesar do protesto da minha esposa. Isso levou a extremos dietéticos. Eu já era vegetariano, mas comecei a eliminar em grande medida laticínios, vinagre, ovos e açúcar. O regime alimentar insuficiente, combinado com a tensão de tentar viver uma vida perfeita, resultou na queda de meu peso para níveis muito baixos e perda de energia, afetando minha saúde de modo duradouro. As mudanças baseadas nas injunções dos escritos de Ellen White na minha vida foram as seguintes. Recusei a usar aliança matrimonial e insisti para que minha esposa fizesse o mesmo. Evitei a associação com não-adventistas, a menos que fosse com o propósito de convertê-los. Tirei todas as fotos de crianças e membros da família das paredes, pois a Sra. White havia dito que isso era idolatria. Cancelei o seguro de vida e deixei de adquirir títulos de capitalização para aposentadoria, citando os ensinamentos de Ellen White sobre evitar investimentos e a desnecessidade de seguro de vida para os adventistas. Cheguei a insistir que minha esposa se consultasse apenas com ginecologistas do sexo feminino, pois a Sra. White havia declarado ser impróprio que uma mulher se submetesse a exames por um ginecologista homem. Evitei ir a médicos e usar drogas de qualquer tipo, inclusive aspirina. Rapidamente percebi que minhas posições rígidas sobre Ellen White me colocavam fora da corrente maior do adventismo. Observei que, embora a maioria dos adventistas professasse fé em Ellen White, poucos seguiam seus ensinos à risca. Aqueles que o faziam eram chamados de adventistas históricos. Comecei a me associar mais com organizações independentes dentro da IASD, como a Hope International, crendo que esses grupos estavam pregando o que Ellen White chamou de testemunho direto. Ao frequentar uma igreja e campais independentes, conheci líderes desse movimento, incluindo Ron Spear, Jean Marcussen e Colin e Russell Standish. Contudo, descobri que os ministérios independentes eram palco das mesmas disputas e conflitos da corporação regular da IASD, mas em maior intensidade. Os debates envolviam interpretação profética, versões bíblicas, observância do sábado e regime alimentar. Apesar das diferenças, havia um ponto universal de concordância. A instituição da IASD estava corrompida e necessitava ser reformada. Em 1996, me deparei com material na internet que atacava a Sra. White como profetisa. Inicialmente fiquei contrariado e assumi a missão de defendê-la. Criei uma webpage e elaborei argumentos complexos, usando todo tipo de ginástica mental para explicar declarações incomuns de Ellen White, como a respeito do amálgama de homens e bestas. Nesse processo, comecei a me questionar se não estaria ultrapassando os limites da honestidade. Minha primeira dúvida surgiu após o William Fagal, diretor do White State, Patrimônio White, lhe enviar um e-mail. Fagal indicou que parte do material em seu website, escrito por J.N. Logorogue sobre a história de William Foy, que teve visões antes de Ellen White, estava incorreto, pois pesquisas posteriores haviam comprovado o erro de Logorogue. Isso me levou a questionar o que mais Logorogue havia escrito que poderia estar errado, como os relatos sobre Ellen White sustentar a Bíblia pesada no ar ou a falta de respiração nas visões. Embora tenha me perguntado por que Logorogue transmitia informações erradas, optei por deixar de lado as dúvidas e confiar na profetisa. Cerca de um mês depois, desafiado na internet, li o livro de Ken Higd, um crítico de Ellen White, com a intenção de refutá-lo. O livro foi perturbador, mas eu estava determinado a provar que ele estava errado. Me dediquei muitas horas investigando documentos antigos na biblioteca da Universidade Adventista local. Para minha surpresa, não encontrei nada para refutar Ken Higd. Na verdade, tudo o que descobri parecia apoiar o que Ken Higd havia escrito. Fiquei perplexo. Em seguida, investiguei o tema da porta fechada e descobri que Ellen White havia visto pelo menos em uma de suas visões que a porta da salvação havia se fechado para os pecadores em 1844. Eu reli a visão e, usando minha melhor ginástica mental, lutei para conciliar a lógica com que eu acreditava, mas sem sucesso. Fui forçado a concluir que a Sra. White havia visto uma falsidade em visão, o que me deixou confuso e revoltado. Eu aprofundei os estudos sobre a condição médica de Ellen White e descobri que seus próprios médicos adventistas a haviam diagnosticado como vítima de histeria e catalepsia. Essas condições envolvem alucinações, rigidez corporal e a quase interrupção da respiração.
Notei que tais condições, que podem ser provocadas por dano cerebral, geralmente se manifestam em mulheres, e os sintomas frequentemente param na meia-idade, o que correspondia à diminuição e eventual cessação das visões de Ellen White. Questionei por que Deus daria a alguém visões de uma forma tão semelhante aos padrões de uma condição médica conhecida. A gota d'água foi quando fiz um estudo sobre o dia da expiação. Ao ler Levítico 16 e Hebreus 9:10, e consultar a gramática grega, conclui que tudo indicava que Cristo entrou no lugar santíssimo na sua ascensão, 31 depois de Cristo. Sem as visões de Ellen White, eu não podia situar o dia da expiação em 1844. Finalmente, o esmagador peso da evidência me forçou a admitir que a Sra. White não era uma profetisa de Deus. Esse reconhecimento me deixou arrasado, doente e deprimido por vários meses, culminando na renúncia da minha filiação à IASD. Não podia mais apoiar uma organização que, em meu julgamento, não havia sido plenamente honesta sobre o ministério de Ellen White. Descobri que muitos líderes da IASD estão cientes dos problemas com Ellen White, mas não os discutem com os membros, mantendo uma mentira branca. Pastores, professores e estudantes que não acreditam nela são obrigados a professar alguma crença para manter suas posições. Foi então que cheguei a uma conclusão de que seguir as injunções de Ellen White, como os extremos dietéticos e evitar médicos, não só causa tensão, mas pode custar a própria existência da pessoa. Também atesto a perda na vida espiritual, notando que, quanto mais lia os testemunhos, mais me tornava crítico, julgador e mantinha um espírito severo. Atualmente, eu continuo a cultuar a Deus no sábado, mas não creio mais que o sábado seja o selo de Deus ou a marca de identificação do povo especial de Deus. Não incentivo as pessoas a saírem da IASD, que julgo seguir a Bíblia mais fielmente do que qualquer outra igreja, mas sim a seguir a direção divina. Minha única queixa é que os líderes adventistas não me contaram a verdade sobre Ellen White, sendo este o motivo de meu website. Meu objetivo é disponibilizar a evidência completa, capacitando as pessoas a tomarem uma decisão bem fundamentada sobre a inspiração de Ellen White, pois a IASD prestou um desserviço ao prover para mim somente informações parciais.